A informação não para, o conhecimento da verdade que liberta, sempre levando você a esse conhecimento. O conhecimento da verdade que liberta, você sempre recebendo esse conhecimento. Aqui você é instruído com a verdade que liberta, esclarece e dá entendimento para o conhecimento de Deus, aonde você vai ter uma vida verdadeira, firmada em Deus, alicerçada na rocha. Vem para cá para a gente aprender mais de Deus. Romanos, carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aqui, está nos dando uma orientação para que essa fé em Deus seja gerada em nós, a partir do ouvir a palavra. Observe que Paulo vai ministrar aqui aos irmãos na carta aos Coríntios, e nesse contexto, Paulo vai falar da salvação, Paulo vai falar da justificação, Paulo vai falar do homem crer em Jesus para ser salvo, Paulo vai falar da atitude que o homem tem que ter, de confessar com a boca e crer no coração para que ele seja salvo. Dentro desse contexto, você vai ver Paulo orientando aqui aos crentes, os cristãos, os pecadores que se converteram a Cristo na cidade de Roma, diante da situação que eles precisavam ser instruídos. Paulo agora vai levar uma instrução para eles. No capítulo 10, se você ler o capítulo 10, todo o contexto aqui, Paulo vai estar falando da justiça de Deus. Paulo vai estar mostrando aos irmãos o meio por onde Deus recebe o homem e oferece sua justificação para o perdão. Então Paulo vai tratar de assuntos aqui que é importante você também conhecer. É importante você ter o conhecimento desse assunto aqui que a palavra de Deus revela, usado aqui por esses homens que Deus usou para revelar e deixar a sua revelação escrita para todos nós, por onde somos guiados, norteados, dirigidos. Pois a palavra de Deus é lâmpada e luz para nos guiar na vida de fé em Deus, diante do mundo de trevas, de mentira, de engano, que a humanidade está vivendo, seguindo, como se fosse para Deus, perdidos da direção de Deus. A única fé que leva o homem a agradar a Deus é a fé que é gerada pela palavra, principiada pela palavra, que leva o homem a ser guiado pela palavra, que leva o homem a Deus pela palavra. Por quê? O mundo tem fé. O mundo vive seus padrões religiosos, suas culturas religiosas, seus conceitos, doutrinas e princípios de Deus. O mundo vive suas penitências, seus flagelos, suas crenças, seus dogmas dentro de suas religiões, como se fosse a vida de fé em Deus, como se fosse a vida com Deus. Mas aí entra agora o texto que eu li para você conhecer essa verdade que a palavra nos revela. Paulo vai dizer que a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ter uma fé em Deus dentro de nenhuma crendice, por meio de nenhuma direção religiosa. Você só pode ter a fé em Deus que vai lhe garantir a comunhão com Ele por meio da palavra. Porque fé em Deus, todo mundo tem. Você pode perguntar a qualquer pessoa, ela diz: eu tenho fé em Deus, tenho muita fé, eu amo a Deus, Deus está no meu coração, eu já nasci com Ele no meu coração. Tudo isso é uma fé reprovada por Deus, é uma fé vã, é uma fé morta, é uma fé anátema, porque não é essa fé natural.
Não é essa fé intelectual, não é essa fé religiosa, não é essa fé da crendice da imaginação do homem. A fé que vai levar você a Deus, ela tem que ser gerada no seu entendimento pela palavra. Quando você ouve a palavra, e logo que você ouve a palavra, você crê na palavra, você se volta à palavra, você se conduz pela palavra, você coloca sua esperança, confiança em Deus pela palavra. Essa é a fé que Deus quer de nós, principiada na palavra. Não é a fé para você subir monte, não é a fé para você viver sacrifício religioso, não é a fé para você estar dentro de uma religião cumprindo toda a devoção religiosa, consagrando e devotando sua vida às obras, aos sacrifícios, às tarefas, às ordenanças, aos trabalhos religiosos. Não é essa fé que vai levar você a receber a aprovação de Deus. Muitos estão reprovados. A humanidade com sua fé, que o mundo tem fé. O cara que anda arrastando uma cruz na costa, ele tem fé. A pessoa que sobe uma ladeira com uma pedra na cabeça, ele tem fé. A pessoa que acredita que um rosário pode dar a ele esperança de salvação, ele tem fé. A pessoa que acredita que uma campanha de pacto, de voto, de vitória leva ele a alcançar alguma coisa de Deus, ele tem fé. A pessoa que acredita que vai encontrar Deus dentro de uma igreja, ele tem fé. E por aí vai. A fé da humanidade é uma fé morta, vã. Eles têm fé, mas essa não é a fé que leva eles a ser aprovado, recebido e aceito por Deus. A fé que leva o homem a ser aprovado, aceito e recebido por Deus é a fé que vem pelo ouvir. E é preciso o homem ouvir para que essa fé venha a ser gerada no seu conhecimento, para que ele possa ir a Deus por meio da fé, seguindo os princípios da palavra, por onde essa fé vai ser gerada. Então, Paulo vai dizer, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, ela é gerada, ela é trabalhada no homem, pelo ouvir. Ouvir o quê? Paulo vai dizer, pelo ouvir, pela palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados são quem? Todas as escrituras falam de bem-aventurança. Mas a principal bem-aventurança para o homem alcançar as demais outras bem-aventuranças é primeiro ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam. Ouvir e praticar. Esse ouvir e praticar é ouvir e crer e se converter. Andar pela palavra. Ser guiado nos princípios, nos valores que a palavra mostra. Não é dentro de princípios, valores de religião ou coisa assim. Então Paulo vai dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Paulo aqui está falando no contexto da pregação do Evangelho, que tem que ser pregada para que as pessoas ouçam, para que seja alcançado pela fé que vai levar à salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. O homem alcança a salvação, que é um dom gratuito de Deus, é a graça, por meio da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível ter comunhão com Deus. É impossível alcançar a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé é em Jesus. E para você ter essa fé em Jesus, que vai lhe levar a alcançar o dom gratuito de Deus, é preciso você ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. É isso que Paulo está pregando aqui nesse contexto. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Como vão pregar se não forem enviados? Aí Paulo faz essas interrogações aqui. Em relação à pregação do Evangelho. Por onde vai gerar a fé em Deus que leva o indivíduo a alcançar o dom gratuito de Deus, a salvação. Salvação não é você crendo que dentro da igreja você está em Deus. Salvação não é você crendo que guardando o sábado você está em Deus. Salvação não é você crendo que sendo batizado e fazendo parte de um grupo religioso dentro de alguma instituição, você é de Deus.
Salvação não é você pensar que fazendo obra de caridade pelos seus méritos, devoção, sacrifício religioso, obrigação, ordenança e penitência, cumprindo o cerimonial, guardando o ritual, você é salvo. Salvação é por meio da fé. E essa fé é pelo ouvir a pregação do Evangelho. E quando você crê no que o Evangelho informa, ensina e nos dá o conhecimento, você é salvo. O próprio Jesus disse isso. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Salvação é por meio de crer, com o arrependimento e a convenção a Cristo para ser salvo. Salvação não é você crer que ali você vai ser salvo. Salvação não é você crer que cumprindo isso e aquilo outro você é salvo. Salvação não é você crer que dentro dessa instituição, vivendo a formalidade, você é salvo. Salvação é você crer no que o Evangelho informa. E o que é que o Evangelho informa? Esse é o problema, que muitos não conhecem o Evangelho. Por quê? Porque não foram informados do Evangelho. Não são instruídos pelo Evangelho. Não são ensinados com o Evangelho. Não são conhecedores da informação do Evangelho, que leva o homem a encontrar a salvação. O Evangelho é uma informação que todos precisam ouvir e conhecer para poder seguir a direção do Evangelho, por onde serão salvos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todas as pessoas, independente da cor, da raça, da religião. O homem só é salvo quando ele tem o conhecimento do Evangelho. É por isso que Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, pois quem crê será salvo. E essa pregação tem que ser levada a todos, para que todos recebam essa fé, tenham essa fé, por onde será salvo. Essa fé que é pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação do Evangelho. Então você tem que ter uma vida de fé em Deus pelos princípios da palavra, do Evangelho, para ser salvo. Não é pelos princípios da religião, das instituições religiosas, igreja. Você tem que ter uma vida de fé em Deus pelos princípios da palavra, que vai guiar você, instruir você, conduzir você, levar a você a viver defendendo valores e princípios de Deus, tudo que a palavra orienta. Não é esses valores religiosos que o povo diz que é de Deus. Vamos lá. Vamos fazer alguma interrogação, alguma indagação aqui a você. Você que vive esse conceito de que tem que estar numa igreja, casa de Deus, para buscar a Deus e adorar a Deus ali. Aí eu pergunto a você: o princípio da palavra leva você a esse conhecimento? Não. A palavra ensina isso? Não. Jesus ensinou isso? Não. Quando eu falo da palavra, eu falo de Cristo, do Evangelho que Jesus trouxe, da palavra de Cristo, que é a revelação de Deus, por onde o homem encontra e tem o conhecimento para a sua salvação. Aí eu pergunto: essa fé que você precisa ter para alcançar de Deus o perdão e a salvação é crendo em Jesus, no que Ele trouxe, no que Ele revelou. Por exemplo, vamos lá. Tem muita gente que acredita que é salvo por meio de uma vida religiosa, dentro de uma instituição religiosa, cumprindo a regra, a normalidade, vivendo os cerimoniais e cumprindo a devoção religiosa. Tem muita gente que é salvo dentro desse princípio. Eu pergunto: Jesus ensinou isso para alguém? Jesus ensinou alguém que tem que ir para uma igreja, guardar o sábado, ser batizado, viver devoto e praticante, a uma submissão de obediência e devoção a uma instituição pelo homem para ser salvo? Jesus ensinou isso a alguém? Então, o Evangelho não ensina isso. Então logo você tem fé, está vivendo uma vida de devoção religiosa, de sacrifício religioso, mas não a Deus. Porque esse não é o princípio que leva você a viver uma vida de fé com Deus. Essa fé que muitos vivem dentro desse conceito religioso é uma fé morta, vã e reprovada. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, Paulo vai advertir os irmãos que fossem prudentes a examinar se eles estavam na fé ou se não foram reprovados. Paulo vai dizer: examinai a vós mesmo se vocês permanecem na fé, na direção, no caminho da vida com Deus em comunhão, ou se já não foram reprovados. E como é que nós somos reprovados da fé? Quando a gente não está vivendo uma vida de fé pela palavra,
principiada na palavra, dirigida e guiada pela palavra. O mundo vive a sua fé, mas uma fé dentro de qual princípio? Qual o fundamento da fé do mundo? Qual o alicerce? Qual o princípio? Por onde o mundo vive as suas crenças, a sua prática de fé, de vida com Deus, as suas devoções? Não é pela palavra, é pelas igrejas, pelas religiões. Então peço a você que seja prudente, cuida de ti e da doutrina, examine-se a si mesmo, se permanece na fé ou se já não foram reprovados. Você que está me escutando agora, não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon e por aí vai. O que importa é que você precisa crer em Jesus por meio da palavra dele. Que a sua fé em Deus precisa estar principiada na palavra. Você precisa ter o conhecimento da verdade. Por onde você vai ser liberto? Por onde você vai ter uma vida com Deus? Por onde você vai ser aceito por Deus? Essa palavra é Jesus, o que ele pregou, o Evangelho de Cristo. É por aí que você está dentro de uma vida de comunhão com Deus, na verdadeira fé, que lhe levará a receber o dom gratuito de Deus, a salvação, que não é por obra de homens algum, é por meio da fé que somos salvos. E essa fé é o conhecimento, é a confiança, é a esperança, é a caminhada, é a direção com Deus, guiado, dirigido pela palavra. Porque a palavra de Deus é a lâmpada, é a luz por onde nossos caminhos serão guiados, por onde a gente deve andar para manter essa vida de comunhão com Deus, de fé, principiada e alicerçada na palavra de Deus. Jesus vai dizer lá em Mateus 7:23. Ele faz uma comparação do homem prudente que edifica a casa na rocha e do homem louco que edifica na areia. O que edifica na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo. Esse está com a sua vida em Deus, firmada, edificada na fé, em comunhão, guardado na proteção divina para a eternidade com Deus e não sofrer o juízo. Mas aqueles que não dão ouvido à palavra, não são prudentes, não examinam, não analisam, recebem tudo que vem em nome de Deus, eles estão fundando e edificando sua vida com Deus na areia. Não vai prevalecer, vai cair, e grande será a ruína desta pessoa. Grande será a vergonha e o desprezo eterno para aqueles que não estão na palavra, andando com o entendimento e o conhecimento nos princípios da palavra, da verdade, do Evangelho de Cristo. Porque só vai prevalecer quem está na palavra de Cristo. Não é quem está dentro de igreja ou religião alguma. Amém? Então que a sua fé seja verdadeira, firme no Senhor. Essa fé aprovada por Deus, principiada e guiada na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo. Amém?